Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, como assessor técnico em café. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, isso em 2009. É uma pessoa que tem um conhecimento enorme, tem experiência internacional e é, acima de tudo, um ser humano muito assim, acima da média, uma pessoa muito boa, nosso amigo. Eu queria apresentar então o nosso amigo Fernando Lage. Pessoal, boa noite. Rubinho, eu tenho que te chamar de doutor, rapaz. Bom, muito obrigado, LECAF, primeiramente, né, e Universidade Federal de Lavras, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui nessa casa, que eu considero a minha casa, já que eu sou formado aqui, tenho também um mestrado aqui. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, a gente vai falar sobre algumas perspectivas, na verdade, no cenário atual do café e algumas perspectivas futuras também. Pessoal, a nossa prosa ela vai ser dividida em 3 blocos, 3 partes. A primeira delas, como vocês podem ver, é o panorama atual da cafeicultura brasileira. Segundo, um panorama de mercado e indústria. E finalizando com algumas tendências para o setor como um todo. Não só o produtivo, não só o industrial, não só o mercadológico, como um todo. E a gente começa com esse panorama. Por que eu coloquei o Brasil como o primeiro slide? Porque o fato de conversar sobre café é algo extremamente desafiador. O café é uma das culturas hoje, uma das commodities agrícolas que mais sofrem oscilações de preço. Eu acredito que muitos sofrem na pele com relação a isso, no bolso também. É uma cultura que tem uma capacidade de verticalização muito grande, então eu tenho um café, por exemplo, Rio Zona, que sai por um preço X, mas eu tenho também sacas sendo vendidas a 2 mil, 5 mil, 8 mil e tudo mais. Então, é algo muito desafiador. E quando a gente fala de café no Brasil, a gente tem que ver como um todo. O que isso quer? Aquela área pintada, verde, amarela, é a área de Arábica, que é a área de Conilon, que a gente tem no Brasil. E o café de Rondônia, que é basicamente Conilon, ele é diferente do café do Espírito Santo, que é diferente do café do sul de Minas, diferente do café do Cerrado, de Piatã, na Bahia, que tem produzido cafés excepcionais, que é diferente de Carmo de Minas, que também, historicamente, tem feito cafés fantásticos. Por que isso acontece? Porque os microclimas eles são diferentes. Então, o microclima de Rondônia é diferente do Cerrado inteiro, e isso na xícara também foi diferente. É por isso que nós somos, pelo menos na minha visão, o país com a maior oportunidade com relação a café para poder abastecer o mundo, não só com quantidade, porque isso nós estamos cansados, sabe? O Brasil é o grande celeiro do mundo e tal, parará. Beleza, mas nós temos quantidade, nós temos qualidade e nós temos variedade. Quando a Nestlé, por exemplo, surgiu aquela prosa da Nestlé vir para cá para poder trazer alguns cafés da Etiópia, alguns cafés do Quênia, da Colômbia e do Vietnã, o que aconteceu? Eles conseguiram achar em um lugar aqui do Brasil um café que tem muita similaridade com o café do Quênia, que tem as notas, as características sensoriais muito parecidas com o café queniano. Então, esse primeiro slide é para nos animar com relação ao potencial que nós temos de quantidade, qualidade e variedade. Esse segundo slide é, na minha visão, um grande desafio da cafeicultura brasileira.
Por quê? Eu tenho duas realidades. É cafeicultura, é café. Só que em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no oeste da Bahia, através de um levantamento que a gente faz, nós da CNA fazemos em parceria com a UFLA, de levantamento de realmente o custo de produção. Aquele COI ali que vocês estão vendo, chama custo operacional efetivo. É basicamente o que o cafeicultor desembolsa durante o ano agrícola. Tá? É o que custa para ele no final. Eu tenho um custo em Luiz Eduardo de R$250 a saca. Por outro lado, em Guaxupé, sul de Minas Gerais, eu tenho um custo de 454. Mas é café. É café. É o mesmo produto, entre aspas. Mas é claro, com aquela diferença geográfica de microclima, uma diferença gigantesca que acontece nesse caso aqui de topografia. Uma é mecanizável, a outra, na grande maioria, é não mecanizável. Eu não consigo colocar uma colheitadeira para poder colher o café e, com isso, os custos de pós-colheita, eles se elevam. Isso no caso de Guaxupé. Então, em termos de competitividade, qual cafeicultura é mais competitiva? A de Luiz Eduardo, nesse caso, ou a de Guaxupé? Então, eu vou mostrar um outro slide agora, que vai ficar bem facinho de a gente entender, que a gente vai ver 12 praças produtoras, 12 municípios, que são os 12 municípios que o Projeto Campo Futuro faz os levantamentos dele anualmente. A gente tem campeão dos campeões de custo, Guaxupé, nesse caso, aí passando por Manhumirim, ali nas matas de Minas, chegando no Espírito Santo. A gente tem Santa Rita do Sapucaí, depois a gente tem Apucarana, no Paraná, depois Brejetuba, Capelinha, Franca, Monte Carmelo e chegando a Luiz Eduardo. Todas são cafeiculturas, todas. Só que o grande desafio é esse. Cada cafeicultura, ela merece uma atenção especial, tanto de política pública, do que a gente pode fazer para poder melhorar, tanto com relação a como que deve ser a condução dos cafeicultores na sua própria realidade. E é isso que a gente vai ver aqui mais para frente. Bom, como é que está a safra de café no Brasil? Esse ano é um ano de bienalidade positiva. Nós temos uma disparidade muito grande das previsões de safra. Uns falam que é 50, outros falam que é 47, outros que é 60. Isso, de certa maneira, evidentemente, confunde um pouco o mercado. Mas, basicamente, vamos acreditar na Conab. Tá? Então, a gente tem de 49 a 51 milhões de sacas. Só que nós temos hoje um estoque de passagem, que é o sobra de um café, de um ano para o outro, café, talvez o menor da história ou um dos menores da história. Para a gente conseguir honrar os compromissos e tudo, nós acreditamos que a gente vai conseguir. Eu vou mostrar mais para frente, mas já adiantando, o Brasil, no ano passado, no ano de 2015, de janeiro a dezembro, exportou 37 milhões de sacas. Então foi o recorde até hoje pelo Brasil. Então, basicamente, a gente tem uma previsão extremamente positiva em termos de produção no Brasil. Só que como é que foi no ano passado? No ano passado foi difícil, foi bem difícil. Por quê? Nós vínhamos de 2 anos e meio, basicamente, de estiagem, de falta de água em vários lugares do nosso país, uns mais, outros menos. E por causa disso, por causa dessas condições de temperatura, de umidade, essa loucura do meio ambiente, a florada ela foi um pouco antecipada. A gente, para piorar, a gente teve chuvas durante a colheita e, moçada, chuva durante a colheita é um sinal bem complicado, principalmente em termos de qualidade. Eu tenho tanto fermentações indesejadas do chão, do café do chão, quanto do próprio pé. Isso era agravado por aquelas regiões que estão na beiradinha ali de Furnas, por exemplo, onde tem muita água perto.
e uma redução considerável dos cafés peneira 16 acima, que são os grandes... que o mercado internacional ele dá um valor bem maior. Tá? Eles gostam muito desse tipo de café, por esse perfil de café maior e tudo mais. Então, basicamente, tem duas notícias aqui que comprovam isso que eu falei com vocês. Volto a falar, em alguns municípios, em algumas regiões menos, e outras mais. E agora, em 2016, bom, nós temos uma previsão de arábica extremamente positiva. As lavouras do Cerrado parece que vai bater o recorde de safra esse ano. Sul de Minas, opa, as lavouras estão bem legais. Só que tem um grande desafio, que é Paraná. Aí não é com relação à falta de chuva, é o excesso dela. E também do Espírito Santo, algumas áreas que tem café arábica ali no estado capixaba. A gente tem um adiantamento da colheita esse ano, tudo indica que isso já está acontecendo. Tem alguns mais apavorados que já estão prestes a colher, alguns já colhendo. E o Conilon é preocupante, principalmente sul da Bahia, Itabela, aquela região ali, e o Espírito Santo. O Espírito Santo, moçada, dá dó de ver. Eu coloquei essa foto para a gente ver um pouquinho lá como é que está no norte. Então, uma situação extremamente preocupante. Tá? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o Conilon ele vem se tornado no mercado internacional. O pessoal tem gostado bastante, viu? Principalmente porque o café que eles estão torrando tem aumentado a parcela de Conilon junto com a Arábica, os blends. Isso vem acontecendo de alguns anos para cá, mas vem aumentando. E, evidentemente, o preço é uma variável que entra para as torrefadoras, para as indústrias, como um fator crítico de sucesso, né? Elas têm que ter o custo unitário o menor possível, e se eu tenho uma saca de arábica custando 480 e uma de Conilon 380, poxa, vamos pensar igual a indústria. Eles vão tentar aumentar essa parcela. Em relação à exportação de café, igual eu mencionei antes, 37 milhões de sacas, praticamente, nós exportamos. O que chama atenção é a parcela de cafés diferenciados que o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, ele categoriza. Então, antes, nós éramos reconhecidos pela quantidade. Porra, o Brasil é um país excelente para eu comprar café quando eu estou precisando de muito café. Mas em termos de qualidade, nem tanto. Isso vem mudando. Tanto pela questão de certificação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quanto, evidentemente, de qualidade, com todas as evoluções que nós tivemos na parte de pós-colheita, de armazenamento e tudo mais. Consumo de café no Brasil. Isso aqui deu o que falar, principalmente no começo do ano. Por quê? Porque aumentou ali de 2014 para 2015, bem pouquinho. Foi de 20,3 milhões de sacas para 20,5 milhões de sacas. E aí a grande pergunta era, na mídia em geral, vocês acham, CNA, CNC, enfim, as instituições que têm o café como uma das bases, que o consumo vai aumentar esse ano? Poxa, moçada, isso você pega a gente de surpresa, porque o consumo de café ele vem se diferenciando muito. Nós não tínhamos antigamente a quantidade de cafeterias que nós temos hoje, e na grande parte das que abriram, cafeterias que são focadas em café fino, café que você paga R$3,50, R$4,50 no expresso, de alta qualidade. Então, tem a questão da cápsula. A questão da cápsula, você ir na Nespresso hoje, que aí está nos melhores shoppings e tudo mais, é um sinônimo de status hoje. O cara está numa grife lá, e sair com a sacolinha também.
Então essa questão da cápsula também muda muito. Eu estava em novembro, quando tem aquela promoção, Black Friday, a máquina da Nespresso estava saindo R$200 em Brasília, R$200, e você tinha direito a uma porrada de cápsula, eu não lembro o nome. Então, ou seja, você pode dividir R$200 em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. No Mastercard ainda tem uma dosinha a mais. Então, fica muito acessível para, enfim, seja lá qual classe for, seja classe A, classe B, classe C. Então, isso tem mudado bastante e deve ser olhado com carinho, mas como um sinônimo de oportunidade para nós que trabalhamos com café, e não como um possível problema, na minha opinião. O preço do café. Isso é uma doideira. O café, como a gente falou, é uma das commodities que vocês vão falar, que mais oscila. E o preço do café arábica ele é cotado em dólar. Não é da americana, está lá na bolsa de Nova York. E, no caso do café robusta, na bolsa de Londres. Agora, moçada, o que aconteceu aqui? Eu queria que vocês percebessem aquela linha de cima. Aquela linha de cima é o café reais, em reais. Ele cotado na moeda nacional. E a linha de baixo é o café cotado em dólar. O café cotado em dólar, fevereiro de 2015, isso é uma série de fevereiro de 2015 até fevereiro de 2016. O cotado na moeda internacional, o dólar, ele caiu muito. Vocês concordam comigo? E bastante. Só que o preço no mercado físico, ele continua andando de banda, como diz o outro, andando de lado. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque a moeda americana, a partir ali de junho mais ou menos, ela começou a ter uma escalada fenomenal. E para café, isso é bom. Na verdade, a gente ganha de um lado, que é no preço, já que ele é cotado em dólar, só que o óleo diesel, fertilizante, defensivo e, de certa maneira, a mão de obra, por causa do salário mínimo, que as correções do salário mínimo, elas dependem, uma das variáveis é a inflação, né, que atualmente no nosso país não está muito baixa, não é verdade? E a inflação, ela tem a ver com o dólar, porque a cesta básica nossa, ela está bem atrelada ao dólar. Então, tem 4 variáveis aí que também são atreladas ao dólar, para cima também, com o preço. Então, você tem basicamente aquele chamado de efeito anzol. Eu tenho uma subida de preço, só que também eu tenho uma subida nos custos. Então, é como se fosse um anzol. Então, a partir de julho de 2015, a gente teve exatamente isso. O preço em dólar ele abaixou e muito. Moçada, vamos fazer um exercício. 120 dólares uma saca de café hoje, suponhamos. Com o dólar a 2,50. Quanto que ele estaria? Pois é, aí que está o negócio. Se o dólar estivesse naquele patamar, vocês concordam comigo que hoje nós estaríamos numa situação extremamente delicada? Exatamente. Então, essa alta do dólar foi extremamente favorável para o café. E aí, como eu falei com vocês, fertilizante, defensivo, óleo diesel e, de certa maneira, tomar muito cuidado com isso, a mão de obra, por causa dessas revisões anuais que a gente tem no salário mínimo também. Bom, vamos falar um pouquinho de panorama de mercado e industrial. O que a gente tem hoje? Eu coloquei 2 logos ali. A primeira delas é a da SCA, Specialty Coffee Association of America. Então é a Associação dos Cafés Especiais da América. Vocês já escutaram falar? Opa, com certeza, na verdade. O sistema de pontuação que a gente tem hoje, o café bebeu 80 pontos.
Aquele ali bebeu 87,25. Ele é feito a partir da metodologia da SCA. E a metodologia que geralmente os compradores internacionais utilizam. Eu quero um café de pelo menos 82, eu quero um café de peneira 16 acima. Eles usam essa linguagem. Então, o quanto mais nós começarmos na minha visão, a acostumar e a saber quais são os parâmetros e as características que a SCA utiliza para saber se um café bebe 82,25 ou 87, é extremamente benéfico. E não só para o setor produtivo, não só para os próprios produtores de café, mas também as pessoas que trabalham no meio, mas em outros vamos falar, setores do mercado. Agora, quem de produtor aqui prova o seu próprio café? Ou sabe provar café, já fez ou curso do Senar de classificação e degustação, ou um curso, às vezes, um pouco mais robusto, com essa metodologia do SCA, a Academia do Café, que Isabela Raposeira de São Paulo faz. Eu não estou fazendo marketing para ninguém, mas, pessoal, provar o próprio café hoje, e isso que eu tenho visto não é algo tão rotineiro, eu acredito que um dos pontos cruciais para o sucesso no próprio negócio, para você conhecer o seu próprio produto e o que você está ofertando para o mercado, até para posicioná-lo melhor, porque às vezes o posicionamento ele pode estar errado, às vezes não é na cooperativa X, não na Y, não na associação Z, mas, poxa, existem vários compradores de café, tanto nacionais quanto internacionais, que eles querem cafés que eles querem. Então, o café que eu quero pode ser diferente do teu. E aí o mercado vai vamos falar assim, a oferta e a demanda, elas vão se acomodando. Então, por exemplo, hoje, quanto que fechou o dólar hoje, moçada? 3,80. No final da semana passada, o dólar estava batendo 4, quase. Nós vivemos hoje, isso somos todos nós aqui desse salão de convenções, e todos do Brasil, numa situação extremamente delicada. Tá? Eu estou morando em Brasília há um ano, praticamente, e acho que vocês não têm noção de como é que está aquela cidade, a loucura que está aquilo ali. Porque antes de eu ir para lá, eu achava que São Paulo era o grande motor, o Sudeste em geral, com o Rio Grande do Sul ali, fazendo aquela força, tomando muito crédito para poder fazer o negócio acontecer e tudo mais, e os outros estados também colaborando da maneira deles, mas todas as decisões elas saem dali. Então, o Sudeste, o Rio Grande do Sul, o Nordeste, ele se adequa perante as decisões que são tomadas pelos nossos líderes. Então, morar lá há quase um ano e ter um contato próximo com essa parte de governo federal e todas essas decisões estão me fazendo pensar diferente. Pensar que ali realmente é um divisor de águas entre o sucesso ou o insucesso. Isso de qualquer atividade. Seja no café, seja com questão a caminhão. Mas E eu coloquei ali um selo, acredito que a maioria de vocês conhece muito bem, que é o Rainforest Alliance, que é considerada o selo de certificação mais difícil, mais complicado de conseguir, porque as normas de conduta que ele exige são extremamente rigorosas. Então a gente teve um crescimento de mais de 300% nesses cafés diferenciados, seja certificado, UTZ, 4C, o próprio Rainforest e outras certificadoras que a gente tem, as ISOs e tal, 9001,
14.001 e 22.000. Então, poxa, essa questão da certificação, eu sei que ela é muito delicada. De um lado, a gente fala, poxa, eu certificando meu café, será que eu vou ter garantia de um preço maior? Segundo, por outro lado, e muito importante, poxa, eu fiz absolutamente tudo que a norma de conduta ela exige e eu não consegui posicionar meu café melhor. Eu vendi ele a preço de bebida dura, tipo 6, para cooperativo. Só que tem um fator que é o da eficiência operacional, que às vezes é o grande calcanhar de Aquiles de várias propriedades. Porque o operacional de um cafeicultor, ele de certa forma melhora. Seja uma melhora bem pequena, moderada, ou seja uma melhora muito grande e tal. Então, vamos olhar com carinho para essas duas questões. Saber provar café, ter uma noção legal da metodologia, como é que os caras chegam a essa pontuação, o que aquele cara ali está querendo, o que a Ásia está querendo, o que a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos. Hoje a gente tem grandes informações, muitas informações, só que fica muito difícil de compilar e também de interpretar. Seja pela questão da linguagem, seja por questão de dificuldade de acesso e tudo. Mas eu acredito que grande parte dela está disponível. A gente, nos últimos anos, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho visto compradores, principalmente internacionais, vindo muito mais ao nosso país para poder conhecer a realidade, provar os cafés daqui, do que anteriormente. E essa é uma belíssima oportunidade, é muito bom. Só que eu gostaria de compartilhar um dado, na verdade uma informação, um caso, que me marcou muito. Fernando era o diretor de uma cooperativa. Fernando, cara, eu estou ficando doido porque chega gringo aqui para poder fazer um tour sobre as fazendas aqui da nossa região, conhecer um pouco mais e tal. Só que, rapaz, eu não tenho uma pessoa aqui, às vezes, disponível que fala inglês, então tem essa barreira da língua, e nem tenho o caminho para esse pessoal ir, levar eles numa cafeteria legal, senão levar eles para poder realmente fazer um turismo que marque-os demais da conta e que eles voltem para lá falando bem da gente. Então, nós temos uma grande oportunidade na mão, principalmente por eles estarem vindo para cá, para poder saber como é que funciona e tudo mais. E essa questão de como recepcioná-los e como encantá-los é o grande ponto, que juntos, eu acredito que a gente tenha que construir. Algumas já estão mais avançadas e algumas regiões ainda não, mas, poxa, vale a pena um carinho especial com esse ponto, de recepcioná-los muito bem e principalmente encantá-los. Então, o desafio de cooperativas, associações, produtores e tudo mais. E a gente tem escutado muita prosa com relação à denominação de origem e indicação de procedência. Porque o que é o negócio? Vinho. O vinho ele tem aproximadamente 400 compostos aromáticos. Então, aqueles caras que ficam, nossa, é amadeirado e tal, parará, é tanino, não sei o quê. O café tem 1.200 compostos aromáticos, tem só 3 vezes mais. Então, vamos extrapolar um pouquinho, ele é triplamente mais complexo do que o vinho. E essa denominação de origem controlada, essas indicações de procedência, no caso do vinho, elas são bem construídas, bem consolidadas já. Então, a gente tem o vinho de Bordeaux, a gente tem o vinho de Portugal, a gente tem o vinho de Chianti na Itália, etc. E, atualmente, a gente tem o café do Cerrado, a gente tem o café da Serra da Mantiqueira, a gente tem o café do Norte do Paraná, Alta Mogiana, a gente tem o café das Marcas de Minas, mas, basicamente, uma região tem a denominação de origem, que é o Cerrado no meio, e existem 3 regiões que têm indicação de procedência, que é a Alta Mogiana,
que é o Norte Pioneiro do Paraná, e que é a Serra da Mantiqueira. Então, isso é uma realidade, mas ao mesmo tempo também é uma perspectiva. Agora, vocês podem se perguntar, poxa, mas por que não tem indicação de procedência marcas de Minas, ou Chapada de Minas, por exemplo, ou cafés da Montanha do Espírito Santo? Basicamente por uma questão burocrática, porque isso demanda tempo, liderança, principalmente a boa vontade de algumas outras instituições que fazem esse carimbo, que dão esse carimbo. Fala assim, agora você pode falar que é indicação de procedência ou falar que é denominação de origem. Então esse é o grande desafio. Onde que está a nossa oportunidade? Basicamente nos países produtores de café. Vietnã, uma informação bem atual para vocês. A moeda de lá, ela é atrelada à moeda americana. Então, para eles, está sendo extremamente desfavorável produzir café, porque o preço é muito baixo. Igual a gente viu nos slides para trás, que o preço internacional ele vem diminuindo muito. Então, poxa, pessoal, de países produtores e de mercados emergentes, por exemplo, Índia, por exemplo, China, ali está a grande oportunidade. Os mais consolidados, poxa, vamos manter e vamos tentar aumentar, mas esse aí a gente tem, na minha visão, que entrar com os dois pés, como diz o outro. Como é que está a questão da indústria no Brasil? A indústria no Brasil é extremamente concentrada. Esse dado aqui, ó, que acima de 10 mil sacas, são 9 empresas que tomam conta de 75% da recepção e da torragem de café que a gente tem hoje no Brasil. 9 empresas têm quase 80% desses cafés na mão, vamos falar assim. Isso é um negócio muito complicado, porque a competitividade, principalmente das torrefadoras pequenas e médias, ela cai demais. Então, por isso que a gente vê, infelizmente, a cada dia, pela questão tributária e por outras questões, indústrias fechando, realmente fechando. E outra coisa, se eu tenho um café com uma marca consolidada, que o torrado moído dele, 500 gramas, que a gente compra um pacotinho para fazer na nossa casa, custa R$10, e o outro concorrente da torrefadora pequena ou média custa 8, para o café, para essa grande empresa que custa 10, ela pode fazer uma promoção e colocar 7. Só que para esse pequeno ou médio que coloca a 8, se ele abaixar, não vai sobrar lucro para ele. E o que acontece? A grande coloca a 7 e engole. E quebra, literalmente quebra a pequena e a média. Pelo menos é isso que a gente tem visto no cotidiano. Então, qual que é a grande oportunidade que o pessoal está vendo? Mini torrefações pequenas, junto com cafeteria. Eu tenho a minha cafeteria, mas do lado eu tenho o meu torrador de café. E aí eu torro meu café fresquinho, coloco ele a pacotes de 250 gramas e chego a cobrar 45, 30, 28 reais por um pacote de café de 250 gramas. Então, isso que está acontecendo, principalmente nas grandes capitais. Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, já está muito consolidado isso, mas a gente consegue enxergar que está sendo uma válvula de escape para que as pequenas e médias sobrevivam. A questão da qualidade, café fino, café que deve de 80 pontos para cima, naquela escala que a gente falou que chama escala. Para a gente finalizar, quais são mais as tendências, né? E essa parte de tendências, elas estão muito embasadas na defesa da minha dissertação, que foi aqui no Avas, em fevereiro do ano passado. Dólar. Essa não está embasada, viu, gente, na minha dissertação, é mais do que a gente, por consultorias e por bancos terem um relacionamento estreito
com a Confederação, a gente consegue algumas informações que eles estão se pautando, que eles estão prevendo, que eles estão tomando as decisões perante a elas. Então, eu tenho escutado prosa de... Isso é o valor médio do dólar, viu? Para 2016 agora. De 4,11 até 4,30. Ou seja, patamares altos. E como a gente disse para café aí, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo mundial, com dólar a $1,15, libra peso, que é bem baixo. É extremamente interessante que ele fique alto para a gente, mesmo a gente tendo os custos ali, porque senão a gente vai continuar com os custos altos e o preço lá embaixo. Aí fica muito complicado a questão. Dos como a gente conversou antes, hoje nosso país vive talvez dos grandes desafios que ele tem vivido nos últimos anos, pela questão política, pela questão emocional, psicológica da população, porque quando você tem um país instável, moçada, olha, eu acho que não é a hora de eu comprar um carro novo, não é a hora de eu investir aqui para poder aumentar um pouco de área. Existem todas essas confusões na nossa cabeça. Geralmente a gente segura dinheiro e a economia ela não gira da maneira que rodava se o país estivesse estável. E essa questão psicológica, ela conta muito. A psicologia da população é algo que realmente faz a diferença nessa questão. Da economia, para ela girar mesmo. A gente tem um país dinâmico e tudo. O aumento dos preços de insumo, infelizmente, isso tanto pela questão do dólar quanto pela questão da inflação. Tá? A inflação não é nada mais do que o aumento geral dos preços na nossa economia. A deflação é o decréscimo. Então a gente está com uma inflação alta hoje. Então isso é complicado e repercute principalmente naqueles 4 fatores: defensivo, fertilizante, óleo diesel e mão de obra. E a mão de obra na cafeicultura, e não só na cafeicultura, nas outras atividades, ela tem sido um gargalo muito grande, em qualquer atividade. Seja pela capacitação dela, seja pela rotatividade, que eu tenho gente entrando e saindo, seja pela qualidade daquela mão de obra de fazer as coisas certas e tudo mais. A gente fala demais da conta em gestão, mas, poxa, se eu não tiver uma pessoa na minha fazenda que coloca os números, pauta os números, escreve o que realmente aconteceu, eu não vou conseguir tomar uma decisão correta. Então, essa questão da mão de obra é um gargalo que a gente tem que ficar muito atento. Com relação à indústria, pela participação em alguns conselhos, em alguns comitês, o grande tema discutido é a questão da sustentabilidade. Então, eu defendi, de certa forma, a certificação e a verificação mais cedo, seja lá Reinforce Foods, pode ser, entre outros, porque existe um grande movimento para que isso se consolide cada vez mais. Então, poxa, para a gente conseguir atender tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional, é interessante a gente pensar um pouquinho mais sobre essa questão de certificação e ver os prós e contras. A busca por cafés Conilon, isso tem aumentado demais. Como eu disse anteriormente, o Conilon vem sendo o grande... Existe muita demanda, inclusive várias empresas, várias compradoras internacionais no ano passado, principalmente, elas ficaram sem Conilon pela oferta. Tá? E esse ano isso se desenha principalmente por causa da situação do Espírito Santo, Minas Gerais mais Espírito Santo tem quase 80% da cafeicultura brasileira. 75% estão concentradas ali de produção nesses 2 estados.
Então, eles são os grandes balizadores, Minas Gerais e Espírito Santo. E o aumento do número de pequenas torrefações em cafés especiais, também, igual a gente já falou um pouquinho. No caso da produção, com relação à pesquisa, variedades resistentes a pragas e doenças, seja calor, estresse hídrico, enfim. E eu gostaria de comentar com vocês o desafio que foi a broca do café, desde julho de 2013, quando eles proibiram o Indossulfan. A Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária do Brasil, ela proibiu a utilização do Indossulfan, que era o principal ingrediente ativo que era extremamente eficiente e tinha um custo legal para a cafeicultura para poder controlar a broca do café, que atinge tanto a quantidade, porque aqueles buracos lá que a broca faz, você precisa de mais sementes de café para poder dar uma saca de 60 quilos, tanto pela questão da qualidade, porque aquela abertura é uma entrada de fungos, enfim, de vários micro-organismos que atrapalham ali na prova do café. E a dificuldade de se registrar um produto novo hoje no Brasil. Nós só conseguimos o registro do Berevia e do Voliantarco da Singenta no final do ano passado. Depois de mais de 2 anos, 2 anos e meio praticamente, nós conseguimos 2 registros. E dois. Existem outras formas vamos falar, de controle da praga, mas elas não são eficientes, né? A gente tem o clorpirifos, a gente tem outros ingredientes. Mas esse desafio é um desafio muito grande que a gente tem no Brasil hoje de registro de produtos, seja ele para broca, seja ele qual for a doença ou a praga. E, enfim, isso aí a gente tem que cobrar realmente maior celeridade nesses processos de registro. Tudo vem se desenhando para o aumento da área plantada de conilon, tanto pela questão agronômica do conilon, que ele é mais, vamos falar assim, ele é mais uma espécie que exige menos, tanto nutricionalmente, tem uma força maior contra pragas e doenças. Então, isso vem desenhando para um aumento de área plantada de conilon. Sem falar nos processos de pós-colheita e de armazenagem, tanto no conilon quanto no arábica. Então, a gente tem feito muitos testes, existem pessoas, por exemplo, uma pessoa dessa casa, o professor Borém, que faz, enfim, todo dia experimentos nessa parte de pós-colheita e de armazenagem. Armazenagem, há quanto tempo que nós não tínhamos novidades nessa parte, e agora com aquela sacaria nova para poder manter as características sensoriais do café, isso é mais voltado para café especial posto ganho. Então, com certeza absoluta, isso vai aumentar cada vez mais esses ensaios de pós-colheita e de armazenagem. E a montanha hoje, igual a gente falou, os custos de Guaxupé, por exemplo. Pessoal, para a gente conseguir ter uma cafeicultura de montanha competitiva, são basicamente 2 processos que, na minha visão, a gente tem que mirar. Que é a questão da colheita, a gente ter mais alternativas para poder colher o café mais barato, não precisar da mão de obra, já que ela está tão difícil e muitas vezes ela está se tornando difícil de você conseguir uma pessoa que colhe café para você. E também essa questão da mecanização e o foco grande na qualidade. A cafeicultura de montanha, ela tem aquele privilégio da altitude, e a altitude a gente sabe que está extremamente ligada a cafés de alta qualidade. A tendência com áreas mais altas é que a gente tenha cafés com maior pontuação. E, pessoal, para mim, o que eu tentei focar nessa apresentação? Aqui nós temos pessoas que estão começando, que estão ingressando na faculdade no primeiro período, estou vendo vários cabelos feitos aí, produtores, pessoas que estão aí no 5º, 6º, formandos, talvez pessoas que estão querendo abrir negócios. Então, é um pouco desafiador para quem está aqui na frente conseguir balizar uma apresentação para
para agregar todos. Mas eu quis dar esse cenário panorâmico geral para que vocês saiam daqui com alguma coisa de valor agregado. Então, eu queria falar ao MECAF, eu queria falar ao UFLA e falar também a vocês pela atenção. O meu muito obrigado, gente. Valeu.